Quem era de exatas, será que é verdade que a pessoa tem criatividade, concentração e inovação? Só quem é de exatas tem criatividade, é isso mesmo? Quem é de humanas? Só quem é de humanas são pessoas comunicativas, que gostam de leitura e têm um bom senso crítico. Quem é do setor de biológica? É a galera que tem dedicação e concentração, afinidade de manejo com animais e pessoas. Como é que você entra nisso aqui? Vocês já perceberam que surgiram algumas carreiras aí nos últimos anos, que você tem que ter tudo disso aqui? Vocês começaram a perceber que algumas carreiras foram invadidas pela informática, que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês? Quando se fala em física, a influência é na área de humanas. Quando você vê uma questão de física, e essa questão está relacionada à área de humanas, ela se torna mais simples ou mais difícil para você? Quando você analisa a física, qual seria a importância da física na atualidade? Ela continua se comportando do mesmo jeito? Quando você fala em fenômenos naturais, tem uma galera aí que está sabe tudo sobre aqueles estudos lá dos deuses gregos. Então saiba você que é o seguinte, quando se fala em Apolo, tem uma conexão direta. Quando eu falo em Apolo, aí vamos falar assim de Gaia, falando da natureza, e de Zeus. Tem até um filme bem interessante sobre isso. Olha só, quando você pensa em mitologia e metafísica, os deuses são aqueles que explicam todos os fenômenos físicos. O engraçado é que isso existia como padrão na Grécia Antiga, mas ainda isso existe em algumas populações. Quando você fala na Grécia Antiga, vamos associar Zeus aos relâmpagos. Poxa, eu estou aqui na Grécia agora, há um bom tempo atrás. Por que está relampeando? Estou vendo um monte de relâmpago cair. Será que tipo de elemento justifica isso? Olha, a culpa é de Zeus. Vamos pensar aqui na Gaia. Gaia, a deusa da terra, a deusa da natureza. Isso mudou ou não, gente? Vocês já ouviram alguém falar em pleno 2019 que a natureza está devolvendo uma série de catástrofes? Tem gente falando, se alguém quiser discordar, fique à vontade para falar. Tem gente falando que esse problema da natureza é a revolta de Deus sobre a sociedade. Filosofia natural, a gente fala de astronomia como o campo da física, Aristóteles, né? A visão aristotélica. Repare que essa frase, eu queria que vocês pensassem um pouco nela. Parece que essa frase, não, isso não tem nada a ver com a atualidade, professor. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. A música hoje pode ser analisada como uma ciência, sim ou não? Sim. Existe faculdade de música? Sim ou não? Sim. Agora olha a frase de baixo. Quem encontra prazer na solidão, ou é fera selvagem, ou é Deus. Vocês já ouviram falar sobre contratualistas? A ideia de te exigir que você faça parte de um meio social. Os primeiros físicos odiaram aquela questão do meio social. Isaac Newton, ele quis se afastar do meio social. Tem um carinha que fala de uma maneira bem complexa, que exigem muitas interpretações, que o homem é lobo do homem. Qual é o grande perigo para o homem? É o próprio homem. Então o homem precisa do Estado para protegê-lo. Só que quando o Estado protege o homem passa a ter mais ou menos liberdade? Menos. O Estado te protege, mas ele reduz a sua própria liberdade. Tem um termo que eu vou entrar daqui a pouco aqui que é bem complexo, mas as provas começaram a fazer essa abordagem e eu acho que eu vou sentir um pouco de dificuldade em te esclarecer que tudo que você pensa historicamente, e o Pedro talvez possa nos ajudar se ele quiser naturalmente, que boa parte que a gente estuda tudo é só Europa.
O cientista europeu descobriu a cura da doença tal. E aí eu vou passar alguns slides só para te mostrar que alguns elementos de profunda importância científica, eles já vieram com outras pessoas. Olha só, as primeiras tentativas do Ocidente em prover explicações racionais para o funcionamento da natureza vieram com os gregos, beleza? Só que logo em seguida, a gente tem que reconhecer que a linha de raciocínio da ciência não nasce somente desse lado. Quando a gente começa a analisar outros nomes, vamos falar de Aristóteles, realmente ele tem uma grande importância. A gente vai analisar tudo dentro de um ponto de vista filosófico. Aristóteles explicou que o movimento de uma flecha, após ser lançada, seria causada pela impulsão do ar. A ideia era você acreditar que um corpo se deslocaria perpetuamente com movimento retilíneo e uniforme. Só que a partir dali você não aceitaria a ideia de equações. A ideia básica é acreditar no fenômeno e não comprová-lo matematicamente. Tem o lance do éter, que esse termo foi utilizado até meados ali do século XIX. Você vai ter a ideia de lançamento inicial. Eu queria mostrar um desenho animado para vocês, mas o tempo está muito curto. E aí no desenho animado você pode perceber, e vocês já sabem disso, quando o Papaléguas corre próximo ao precipício, ele continua se deslocando sobre o ar, ele para no meio do ar e logo em seguida ele se desloca para onde? Para baixo. Você já viu algum desenho do Papaléguas em que ele faz uma parábola? Ele sempre se desloca horizontalmente, logo em seguida ele para, olha para o chão e se desloca para baixo. Se ele fizer menção a isso aí, é a física de Aristóteles. E eu tenho uma baita preocupação, porque vocês sabem que o Renascimento tem uma influência muito grande. Se ele falar em Renascimento e associar física, você fala que Galileu Galilei, ele modifica o pensamento de Aristóteles. Aqui a ideia de pensar no Império Romano e no centralismo europeu. Olha só, o conhecimento árabe da matemática e da física foi muito mais além do que o conhecimento europeu, né? É importante você pesquisar isso. A ideia de álgebra, a gente começa a falar o nome desses caras que os livros não dão importância, mas eu vejo hoje que os vestibulares começam a reconhecer a influência desses caras, egípcios, árabes e outros matemáticos. Esse cara aqui, olha só, o conceito de astrolábio, não me perguntem por quê, mas vocês sabem que tem uma briga na internet muito grande envolvendo o pessoal que acredita que a Terra é plana e o pessoal que acredita que a Terra não é plana. A ideia do astrolábio, eu quis deixar aqui enquanto vocês olham para cá, eu coloquei na figura para poder facilitar a sua compreensão. Astrolábio, instrumento náutico antigo, que determinava a altura do Sol e das estrelas e media a latitude e a longitude do lugar onde se encontrava o observador. Muito usado na indústria náutica. Índia e China, um sistema de numeração indo-arábico. Então você passa a não pensar como antes se dizia no vestibular, que tudo que existe da área de exatas nasce apenas na Europa. Tradições físicas e matemáticas importantes, conhecimento chinês, conhecimento indiano. Eu não acredito que ele vai te pedir na prova, em mínimos detalhes, esse tipo de conhecimento. Mas eu acho realmente importante você conhecer que a influência não vem apenas da Europa, mas o nome citado no magnetismo, tem muito livro que diz que o magnetismo é discutido apenas na Europa. Então desconfie bastante desse tipo de comentário. Há uma menção científica de que o magnetismo ele vem lá do século IV antes de Cristo. Essa figurinha aqui que vocês conhecem, eu acho que ali deve ter alguma representação estranha na figura. A história do homem vitruviano. É claro que eu queria passar muito tempo falando sobre isso hoje aqui com o auxílio do professor Diogo. Ele falou muito de geometria para vocês, e todo mundo eu acho que já ouviu falar na ideia do homem vitruviano. É a ideia do renascimento, do perfeccionismo humanitário. Vamos fazer uma pequena discussão sobre feudalismo para capitalismo. Essas mudanças que o renascimento faz,
A ideia é fazer o seguinte: antes o foco era Deus e credibilidade. Agora a ciência precisa ser comprovada. O homem passa a assumir o centro das atenções. Galileu Galilei, ele faz uma comprovação científica e matemática. A ciência agora não quer pensar apenas no discurso manipulador, no discurso comprobatório. Alguém aí questiona da minha teoria? Então prove. Fica aquele debate, né? Aquela homilética. Agora não. Agora vem a comprovação experimental. Nas áreas de ciências é muito importante associar Galileu Galilei com a ideia de experimentação. Provavelmente vocês, claro que vocês sabem que Galileu Galilei pega um monte de pedras lá sobre a Torre de Pisa, joga as pedras. Uma pedra é mais pesada que a outra. A dúvida é: a mais pesada cai primeiro ou a mais pesada leva ao mesmo tempo para cair que as outras? E aí? Você vai dizer na prova que a presença do ar é quase desprezível, e ainda que uma pedra possa ser maior do que a outra, elas vão cair em tempos iguais. Por quê? Porque ambas estão sujeitas à mesma gravidade.